Muito bem, e na ausência do presidente Jair Bolsonaro, que está em Washington, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, foi a Brasília nessa segunda-feira para, segundo ele, cumprir missões dadas pelo pai. Embora não ocupe cargo no governo, Carlos Bolsonaro postou nas redes sociais fotos em Brasília. Ele despachou, entre aspas, na Câmara dos Deputados e no Palácio do Planalto. O vereador foi aos gabinetes do irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que, como eu disse agora há pouco, está nos Estados Unidos, e também do deputado Hélio Lopes. Na Câmara, estava acompanhado do subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil, José Santini. Quem nos acompanha em imagens tem aí fotos dele em Brasília, e na sequência eu vou ler aqui o tweet que ele também postou. Após o encontro, com o deputado Hélio Lopes, ele escreveu o seguinte: linhas de produção solicitadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Aí na sua tela o tweet. Vamos lá, Vera Magalhães. Eu acho que isso daí é pura vontade do Carlos Bolsonaro de mostrar que está ali zelando pelos interesses do pai na sua ausência, e me parece que tem aí um componente de não deixar o general Mourão também se sobressair sem algum contraponto. Faz parte de uma paranoia que existe nos setores ali mais arraigados do bolsonarismo contra o vice-presidente da República, que se manifestou inclusive no sábado, na forma de uma nova acusação feita pelo polemista e ideólogo Olavo de Carvalho, que disse que o vice atrapalha, que criticou de novo o general Mourão, voltou a fazer críticas aos militares. Então a ida do Bolsonaro para guardar o lugar do pai na ausência dele me parece mais uma sinalização nesse sentido, porque em termos executivos, em termos práticos, esse vereador não tem nada que fazer em Brasília. Ele não tem nenhum mandato, ele não tem cargo no governo federal. Não vejo qual missão ou qual linha de produção, a não ser de tweets, linha de produção em série de tweets, o pai possa ter delegado ao filho. Passa a bola pro Joel. Enquanto isso, a gente, para quem nos acompanha em imagens, vai vendo as fotos do Carlos Bolsonaro em Brasília. É um pastiche ridículo, né? Não dá nem para entender o que ele está querendo dizer com linha de produção. Ele está querendo mostrar trabalho, mas na verdade não está trabalhando, porque o trabalho dele verdadeiro é de vereador da cidade do Rio de Janeiro, lugar no qual, até onde eu saiba, ele não pisa aí há um tempo e não age na Câmara da cidade há muito tempo aí. A população aguarda ansiosamente que Carlos Bolsonaro apareça para trabalhar no trabalho que foi escolhido, sim, pela população de sua cidade. Infelizmente, tem escolhido ficar brincando nas redes sociais ao invés de fazer isso. Voltando brevemente para a questão do visto americano, faltou pontuar uma coisa. Concordo plenamente com vocês, a política é boa, a medida é boa, sou favorável a ela. Agora ela se dá neste contexto de nova relação do Brasil com os Estados Unidos, na qual o Brasil abandona a reciprocidade. Vejam, ele não está pedindo reciprocidade dos Estados Unidos, pelo menos não até agora. A gente viu exatamente o contrário. A gente viu Eduardo Bolsonaro exaltando e querendo que os Estados Unidos seja mais duro na hora de lidar com quem entra do Brasil, por exemplo. Então a gente está vendo, não é nem só que o Brasil mudou e está pedindo a reciprocidade. O Brasil mudou, está mais acolhedor e está pedindo que os Estados Unidos se torne menos. Parece que o Eduardo Bolsonaro, em particular, os olhos dele brilham quando o assunto é Estados Unidos aqui. Até no jantar ele estava conversando ali com um cara da revista American Greatness, grandeza americana. Tudo nele parece respirar e valorizar e louvar os Estados Unidos. Até quando ele tentou usar um slogan patriótico, ele usou o slogan Make Brazil Great Again. Ou seja, um slogan copiado dos Estados Unidos e escrito em inglês. Esse é o patriotismo do Eduardo Bolsonaro. Eu vou chamar agora o Carlos Andreasa. Esse sim está no Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de saber em que consiste a linha de produção do Carlos Bolsonaro. Acho uma questão legítima. Que linha de produção é essa? E o que produz, né? Qual é o objeto e qual é o objetivo? Mas mais importante do que isso, na condição de cidadão do Rio de Janeiro, de carioca, é a afronta de ver um vereador deste município indo às redes sociais se anunciar como trabalhando em Brasília para o governo federal, sem ter cargo lá e certamente sem ser pago por atividades que ocorrem em Brasília, no Distrito Federal. Ele recebe aqui, na Câmara Municipal. É evidente que o Carlos Bolsonaro se tornou vereador obrigado. Nós sabemos disso. Ele foi obrigado pelo pai, ele mesmo se declara um soldado do pai, a disputar uma eleição para esta Câmara contra a própria mãe. Venceu a própria mãe, matou a própria mãe simbolicamente para se eleger
O vereador está lá desde então, ocupando esse espaço patrimonialista, propriedade da marca Bolsonaro, propriedade do Jair Bolsonaro, porque o Carlos Bolsonaro, assim como o Eduardo Bolsonaro, assim como o Flávio Bolsonaro e qualquer um, não tem nenhum voto próprio. Todos os votos são derivados do pai, diretamente do pai. Não tem qualidades individuais para estarem nesse lugar. Mas como o Carlos Bolsonaro tampouco parece ter ambições pessoais, e isso me parece muito claro, que sejamos justos, como eu não vejo ele com um projeto próprio de poder, ao contrário do irmão Eduardo, o correto seria, aliás, consistente com o discurso dele, de muita correção, muito honesto, que renunciasse ao seu cargo de vereador. O que a população do Rio de Janeiro espera de alguém nessa situação me parece consistente, inclusive aqueles que votaram nele, eu imagino, que renuncie a essa posição. Ele não gosta de ser vereador, ele não trabalha como vereador, ele não é assíduo na Câmara, ele não faz projeto, ele não discursa na tribuna, ele não se manifesta em defesa da cidade. Os exemplos são vários. Por que Carlos Bolsonaro não renuncia ao seu mandato de vereador? Faça esse favor exemplar, porque não trabalha. Quem não trabalha não pode ocupar um cargo dessa natureza. Deixe o seu suplente ocupar esse lugar e vá para Brasília despachar a linha de produção de graça. Aí eu quero ver.